Pai do Senhor a todos. Venho aqui deixar alguns versículos da Bíblia, falar sobre Jesus, queria dizer o quanto eu sou grato por Jesus ter me amado, ter me tirado do lamaçal de pecados, me fazer uma nova pessoa. E hoje eu posso dizer o caráter de Cristo vive em mim. Eu não vivo mais em mim, sim, Cristo vive em mim. E o Espírito Santo vem gerando em mim o desejo de falar sobre Jesus. Então eu queria deixar aqui para todos vocês, o título é A Genealogia de Jesus Cristo. E também quero falar a respeito do número 14. Mais na frente vocês vão entender. Então eu vou aqui começar com Mateus, capítulo 1, versículo 17. Espero que o Espírito Santo ilumine a todos, dê o conhecimento, o compreender, e que essa palavra seja plantada sementinha em vocês, e que no momento oportuno o Espírito Santo faça frutificar de 100, 60, 30 por 1, como está escrito na palavra. Em Mateus capítulo 1, versículo 17, está escrito: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, mais 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então foi 14, 14, 14. Eu quero deixar aqui para vocês um contexto bíblico. Na Bíblia, o número 14 aparece na genealogia de Jesus, mostrando que o Messias é o resultado de gerações de espera. Quero falar aqui sobre também desapego. A hora 14 e 14, no caso, em nosso horário da tarde é 2h14. Pode ser um sinal para desapegar, desapegar-se de excesso e prazeres mundanos, focando no crescimento espiritual. Eu sempre tive isso comigo muito sempre meu coração foi voltado para o lado de números, porque se você ler a palavra, sempre tem número da perfeição, 7, número de tratamento e capacitamento, e capacitação da parte do Senhor Deus com o seu povo, 40. 40 anos passou o povo hebreu no deserto, Deus o capacitando e mostrando todas as maravilhas do cuidado de Deus sobre a vida deles. A descendência de Jacó começou com o quê? 12 filhos. Dos 12 filhos, 12 nações. Entendeu? Então, número 12, multiplicação. Número 40, capacitação e tratamento da parte do Senhor. Número 7, número perfeito, onde Deus fez tudo que tinha de fazer na terra, no céu e embaixo da terra, sobre a terra sobre a terra e na terra e sobre a terra. E no 7º dia descansou e contemplou toda a sua maravilha que tinha feito por sua mão e através da sua voz. Então, cada número também tem significado. Tem um propósito no mundo espiritual e no nosso mundo aqui também. Então, falando sobre desapego. A hora 14h14, que no caso, como eu tinha dito, 2h40 da tarde, pode ser um sinal para desapegar-se de excesso e prazeres mundanos,
focando num crescimento espiritual. Então seria bom que, claro que toda hora é hora de você procurar a presença, meditar na palavra, buscar os conselhos e a direção, mas também tem horas que o mundo espiritual é mais afetado. E eu venho aqui deixar um detalhe. A genealogia de Jesus Cristo. Mateus divide a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações. Como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 7. Ele divide em 3 gerações de 14. O que pode ser interpretado como um símbolo de plenitude e santidade. No caso, número 14, plenitude e santidade. É um número que em todas as áreas de nossa vida, independente de hora ou de qualquer forma que surja na sua vida, no seu entendimento, no seu conhecer, vai simbolizar plenitude e santidade. Hora de buscar mais a Deus, buscar mais sua presença, buscar sua direção, buscar ter comunhão. Tanto é aqui que, deixando alguns detalhes, vai falar também sobre a Páscoa. Toda a palavra de Deus tem um sentido, tem um significado. Tanto é que também na palavra, tanto vale para os estudiosos, doutorado, mestrado, como também aquele que apenas tem o que Deus foi revelado a ele, através da palavra. Então Deus se revela a quem quer, quando quer e para o propósito que Ele quer. Falando aqui sobre a Páscoa e nesse sentido do número 14 e também da genealogia de Cristo, o 14º dia do primeiro mês é a Páscoa, quando Deus livrou os primogênitos de Israel da morte. O 14º dia do primeiro mês é a Páscoa, no caso 14, 14º dia do primeiro mês. Sempre Deus vem colocando o número 14, 14 dias, sempre quando Ele quer tratar com o seu povo, quando Ele quer fazer algo da parte dele. É por isso que eu digo, repito, insisto, tem números que não apenas números qualquer. Eles fazem todo sentido na palavra e no que Deus quer revelar aos nossos corações. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa, quando Deus livrou os primogênitos de Israel da morte. Amém. Também tem outro título, a aliança com Abraão. Veja bem, cerca de 430 anos antes da Páscoa, Deus fez promessas de aliança a Abraão. Antes da Páscoa. Aliança com Abraão, cerca de 430 anos antes da Páscoa. Deus fez promessas de aliança a Abraão, nosso patriarca, considerado o pai da fé e, mais lindo ainda, considerado o amigo de Deus, porque Deus fala, está escrito na Bíblia, Abraão, o meu amigo. Olha que honra. Eu tenho fé que um dia também Deus vai falar, tu és o meu filho amado, o meu amigo. Tenho prazer na sua vida e muito orgulho. Oh, glória, tanto na minha como na sua. Em nome de Jesus, nós receberemos a coroa da vida. Oh, glória, a coroa da persistência, não é isso? Então vamos lá, repetindo. Aliança com Abraão, cerca de 430 anos antes da Páscoa, Deus fez promessas de aliança a Abraão no 14º dia do primeiro mês. Antes da Páscoa,
Há 430 anos antes, Deus fez uma promessa com Abraão de aliança. E ele fez no 14º dia do primeiro mês. Você está entendendo? Do mesmo jeito que 430 anos após essa aliança com Abraão, Deus faz do mesmo jeito, no 14º dia do primeiro mês, vem a Páscoa, quando Deus livrou os primogênitos de Israel da morte. No mesmo mês, no 14º dia, Deus fez aliança com Abraão. Depois, com 430 anos depois, no mês da Páscoa, no 14º dia, número 14, Deus livrou os primogênitos de Israel da morte. Que no caso, quando veio aquele castigo sobre Israel, que o Espírito veio e ia matar todos os primogênitos, Deus manda passar sobre os umbrais da porta o sangue do cordeiro, que pediu para que cada um matasse um cordeiro e passasse o sangue sobre os umbrais da sua porta, porque quando o Espírito viesse, o Espírito de morte viesse, não poderia entrar nas casas. Isso foi no 14º mês. No primeiro mês do 14º dia, com 14 dias. Foi aí que Deus deu livramento a todo o primogênito de Israel. 14º dia, primeiro mês. Aliança com Abraão. 14º dia do primeiro mês. Deus usa os números. Tem significado, tem propósito. Também tem aqui sobre o sacrifício de Jesus. No 14º dia do primeiro mês, também do mesmo jeito, no 14º dia, número 14, do primeiro mês, Jesus foi crucificado, oferecendo-se como sacrifício para salvar a humanidade. Repetindo, sacrifício de Jesus Cristo. No 14º dia do primeiro mês, Jesus foi crucificado, oferecendo-se. Ele se ofereceu à morte de cruz por mim e por você. E no mais profundo, ele ofereceu-se por morte de cruz por todos aqueles pecadores que se arrependeram do pecado e que aceitam Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Esse foi o verdadeiro propósito por quem Jesus se sacrificou. Repetindo, o sacrifício de Jesus no 14º dia, geralmente sempre no 14º dia do primeiro mês, Jesus foi crucificado, oferecendo-se como sacrifício para salvar a humanidade. Nos dando salvação, porque antes, se Jesus não tivesse se sacrificado por nós, já estaríamos mortos, porque nós servíamos ao pecado. E hoje, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, o pecado já não está sobre nós. Nós somos livres, porque aí o sangue do Cordeiro pagou a minha vida, a sua vida. E deixando aqui mais um detalhe, um exemplo, a prisão de Jacó. Prisão, você vai dizer, mas Jacó foi preso? Não, mas de certa forma sim foi, através do trabalho que foi uma estratégia, mas também de prendê-lo, né? Através do seu tio Labão, por parte da sua mãe, por parte da sua mãe Rebeca.
Vamos lá, prisão de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos, 14 anos trabalhando. É prisão por quê? Porque ele trabalhou de graça, sem receber nenhum salário. Apenas trabalhou por uma esposa, por sua esposa, que era filha de Labão, filha do seu tio, que se chamava Rebeca. Mas vamos lá, voltando ao assunto, número 14. Prisão de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos, 14, para Labão, para se casar com Raquel. Amém. Também outro título aqui, o temor do Senhor. A expressão o temor do Senhor aparece 14 vezes no livro de Provérbios. Temor ao Senhor, que significa o princípio da sabedoria. Então, quem quer ser sábio, peça a Deus sabedoria e Ele lhe dará. Mas a sabedoria aqui começa, sabedoria dos céus, não estou falando sabedoria da terra, não. Até que a sabedoria da terra é útil, mas com a sabedoria dos céus não chega nem a se comparar. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Antes de fazer algo, pense se é de acordo com a vontade de Deus, se vai magoá-lo, se ele concorda, se é agradável ao coração do Senhor. Isso se chama temor. Então, repetindo, o temor do Senhor, a expressão que significa o temor do Senhor, não que significa, né? A expressão o temor do Senhor aparece 14 vezes no livro de Provérbios. 14. Profetas menores. Os livros de Oséias e Zacarias têm 14 capítulos cada. Dizendo e repetindo, o número 14 tem significado da parte do Senhor. Os números têm algum significado. Não são palavras, mas Deus fala conosco da forma que Ele quer. Tanto sendo para edificar, como para exortar, como para capacitar. E outro título aqui, valor numérico em hebraico. Olha o significado do valor numérico em hebraico. O valor numérico hebraico 14 significa mão. Olha o significado do número 14 ou do valor 14 no hebraico. Significa mão. E isso aqui eu posso dizer com minhas palavras, mão, número 14, mão, é a mão de Deus sobre nossas vidas. A mão de Deus abrindo os céus sobre nós. É a mão de Deus cuidando de nossas vidas, nos capacitando, nos trazendo para perto dele. Então aqui em resumo, sobre o número 14, quero deixar aqui para vocês. O número 14 na Bíblia pode ser entendido como um símbolo de libertação, salvação, plenitude e santidade. Amém? E está ligado a eventos importantes como a Páscoa, a genealogia de Jesus e o sacrifício de Cristo. E também eu quero deixar aqui outro versículo, outro capítulo, no caso, capítulo com versículo, que também está sobre esse contexto. O texto da genealogia de Cristo. Em Lucas capítulo 3, versículo 23. Também vai falar de toda a genealogia de Jesus Cristo,
em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, como também em Mateus capítulo 1, versículo 17. Tem muitos que quando lê a Bíblia não gostam de ler a genealogia, mas é muito bom. E tem um significado, tem um propósito, pois tudo que há na Bíblia tem um propósito e tem um significado. Muitos podem dizer, não importa, é só vários nomes, só que através desse nome é que nós vamos ver as descendências, a árvore genealógica, o porquê, né, o porquê e de onde Deus multiplicou, né? Foi multiplicando as descendências até chegar a nós. Eu acredito que quem não queria saber da sua árvore genealógica, desde lá de trás, dos nossos avós, bisa, tataras e aí diante. Quem não queria, não é isso? Então tem um propósito, até porque quando você estiver lendo a Bíblia, que surgir um nome daquela pessoa, você já vai saber da árvore genealógica de quem ela veio. E aí você vai dar continuidade e vai aprender, porque tem genealogias que vem trazendo a bênção de Deus e as promessas de Deus sobre ela. No caso aqui de Jesus, a genealogia de Jesus começou através do primeiro foi Adão, mas Adão teve Caim, Abel e Sete. Claro que ele teve outros filhos e filhas, como a Bíblia diz, mas o primeiro foi esse. Caim, que matou Abel, e teve Sete. No caso, Abel morreu. Caim teve a sua descendência, só que também caiu uma grande maldição sobre Caim, e eu acredito sobre a maldição dele. Mas a bênção de Deus veio sobre a vida de Sete. Tanto é que Jesus, toda a genealogia de Jesus, de Abraão, de Davi, veio da descendência de Sete. No caso foi Adão, Sete, Abraão, Davi e Jesus. Veio a partir de Sete, filho de Adão. Então, genealogia tem importância, faz sentido. Tudo que há na Bíblia tem como se fosse códigos, ligações. Por isso que é bom se aprofundarmos mais. Então, deu para entender aqui, né? Um resumo bíblico. Vou repetir. Em resumo, o número 14 na Bíblia, estou falando de Bíblia, pode ser entendido como um símbolo de libertação, salvação, plenitude e santidade, e está ligado a eventos importantes como a Páscoa, a genealogia de Cristo e o sacrifício de Cristo. Já voltando, indo aqui, né, para outro capítulo e outro versículo, que é de Lucas, que também está inserido no contexto. Lucas capítulo 3, 23, ou quem quiser se aprofundar a genealogia também, é Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, que diz: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a sua missão pública. Quando eu digo aqui pública, é quando começou a pregar o evangelho a todos. Porque se fosse privado, ia ser apenas o que ele aprendia do Pai, ia ser para ele, ou para apenas aqueles a quem ele escolheu, tipo os discípulos, os que eram mais próximos. Mas quando de pública, é para todos aqueles que necessitavam. Para todos. Ele não teve exceção de pessoas. Pregou a todos. Independente de raça, de cor, de doutrinas, de religião, pois Jesus ele não é religião, não é isso? Jesus ele não é religião, Jesus é salvação. Então é isso, Lucas capítulo 3, o versículo 23 vai falar sobre a idade, que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a sua missão pública, batizando e ensinando.
Aí é o que me vem à mente também, como eu também já escutei de outros, que dizia, e como a gente vê na atualidade, Jesus ele começou o seu ministério batizando e ensinando com 30 anos. Então, desde o momento em que ele nasceu, que teve o conhecimento do certo e do errado, ele veio se capacitando, sendo instruído por Deus, aprendendo mais sobre a vontade do Pai. E apenas com 30 anos foi que ele começou realmente o seu ministério, a viver todo o propósito para que ele veio, para que ele foi chamado, que foi batizando com o Espírito, porque em João, quando João Batista vai batizar Jesus, porque tinha que ser batizado, Jesus estava em carne, ele tinha que passar por tudo que nós passamos hoje, ele passou por tudo que nós passamos hoje, para provar que eu e você também podemos viver em santidade, mesmo em um mundo de pecado. Não é ser santo, é procurar cada dia renunciar o desejo carnal e o pecado e fazer a vontade de Cristo. Isso é santidade, isso é buscar santidade. Apesar que aqui não há de nenhuma forma a gente ser santo, pois santo é só quando nós estivermos no céu. Pois se eu estou aqui é porque eu sou pecador. Se você ainda está nessa terra é porque é pecador. Mas cabe a nós procurar santidade. Quando Jesus diz, seja santo como eu sou santo, ele está dizendo, procura se santificar a cada dia. Renuncie aos prazeres carnais, às ilusões do mundo. Segue a minha palavra, se alimenta da minha palavra, pois eu sou o pão e a água da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Troca o teu fardo e o teu jugo pelo meu, que é leve e suave. Ele está na palavra. Aí muitos aqui, como diz aqui, 30 anos. Começou o seu ministério, batizando e ensinando. E no fim foi por morte de cruz. Só que hoje o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, vive, não é isso? Vive em mim, vive em você, vive naquele pecador que se arrependeu, que a cada dia vai renunciando o pecado e que aceitou Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador. Aí tem pessoas hoje, apesar que não vem, mas sobre o que eu quero passar, que eu quero falar de Jesus, mas eu não queria deixar também de passar isso, porque também a palavra de Deus diz orar e vigiar, né? No fim do tempo haverá muitos falsos profetas, não é isso? Então, quer conhecer um falso profeta? Isso é que me veio à mente. Está fora do contexto, mas me veio à mente. Se veio um falso profeta, você quer conhecer um falso profeta? Procure os frutos que ele dá, a vida que ele vive. Pois uma árvore boa não pode dar bom fruto, uma árvore ruim, não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar mais frutos. E se tiver uma árvore que nem dá fruto bom nem fruto ruim, que não é frutífera, aí é a hora que Jesus vem, corta e lança no fogo, não é isso? Isso eu estou falando a respeito espiritual, a respeito de nós. Por isso que nós devemos dar fruto. Mesmo, esse aqui é meu fruto. Eu já fiz uma aliança com Cristo, dizendo, Senhor, se a tua graça e a tua presença for comigo, eu falarei de Jesus Cristo. Eu pregarei o Evangelho até o último dia de minha vida. E eu aconselho a vocês a se alimentar da palavra, a pregar a palavra, porque se já passou pela sua cabeça qual é o meu propósito nessa vida, vou falar para você agora, o seu propósito é louvar e adorar a Deus. Foi para isso que ele soprou o fôlego de vida a cada um de nós, nos deu vida, para adorar, para glorificar, para exaltar, para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra, para multiplicar a sua palavra, pois todas as coisas que ele dá a mim, que dá a você, que vem da parte dele, é para que haja mais frutos, não é para guardar apenas para nós, porque se Deus lhe dá sabedoria, discernimento, inteligência, de que adianta deixar parado? De que adianta deixar só para você? Aí quando chega lá no último dia, quando chega lá diante de Deus, Senhor, o Senhor me deu conhecimento, mas ele vai dizer, eu não te conheço.
Porque se ele deu para produzir. Se você só guardou para você, e se você também guardou para você, e se você procurou santidade, procurou andar justamente com temor, em temor ao Senhor, amém. Amém. Creio que Deus vai lhe abençoar. Mas se ele lhe dá, é para multiplicar. E não adianta também ele lhe dar e você fazer de todo jeito, e você pregar, multiplicar para as várias pessoas e ter uma vida sem realmente aceitar Jesus Cristo. Porque tem pessoas que aceitam por boca, mas com o coração, que o coração liga a mente. Na Bíblia também diz que o coração e mente é um só. Quando muitas vezes fala sobre coração, na Bíblia está falando a respeito da mente. Então, se você, mesmo Deus lhe dando, porque o que ele dá, eu creio que ele não tira, independente da vida que você está levando. Aí se você tem a presença, você tem o Espírito, se você prega a palavra, faz tudo, mas a partir do momento que você começa a entrar no mundo de ilusões, que você vive em pecado, aí Deus não vai se agradar. Você está entendendo? Aí como eu disse aqui mais antes, né? Antes. Quando você chegar diante dele, Senhor, eu preguei tua palavra, Senhor, o que o Senhor me deu, eu dei mais fruto, eu passei adiante. Através do teu Espírito Santo, teve mais fruto. Eu presenciei isso. Amém. Mas Deus vai dizer, aparta de mim, pois eu não te conheço. Por quê? Tivesse uma vida de santidade? Tudo que eu te entreguei, sabedoria, discernimento e conhecimento, tivesse bom proveito? Você pregou adiante? Pregou. Você passou o meu evangelho adiante? Sim. Você plantou as sementinhas do evangelho? Sim. E tua vida, como foi? Porque Deus não existe isso sobre Deus. Ah, eu fiz. Mas o que você é? Entendendo? A quem você empresta os seus ouvidos, a sua boca, a sua língua, os seus olhos, a sua atenção. Devemos refletir sobre isso. E voltando aqui ao texto e o contexto, como Jesus passou 30 anos aprendendo, se capacitando da parte do Senhor para pregar o Evangelho de Deus, para começar o seu ministério, batizando e, por fim, passando por morte de cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. Aí tem pregadores, tem conhecedores da palavra, que quer apenas se capacitar 3 anos, que quer apenas ter intimidade com o Senhor 3 anos, pede, Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus vem aqui, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero buscar mais de ti, 3 anos, para ter um ministério, para pregar a palavra durante 30 anos. Está vendo o contrário disso aí? Jesus buscou a presença de Deus durante 30 anos, buscou a preparação, a capacitação, a ouvir e aprender tudo que o Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, o seu Deus, Jesus procurou e viveu 30 anos debaixo do aprendizado do Senhor Deus para ser capacitado e teve um ministério de apenas 3 anos. E muitos querem aprender através da teologia, da doutrina de homens, 3 anos para ter um ministério de 30 anos. Olha a diferença aí. Aí por que quando muitos que passam 4 anos, 3 anos, se aperfeiçoando em teologia, se aperfeiçoando em doutrinas de homem, quando começa um ministério não dura 1 ano? Quando começa um ministério de 1 ano, 2 anos, vem perrengue e acaba o quê? Desistindo. E fazendo o quê? Escandalizando o nome do Senhor. Porque em vez de buscar mais, de saber que está na dependência e no temor do Senhor viver, acham que em 3 anos já sabe tudo. Aí de repente a arrogância acaba subindo para o quê? A arrogância de espírito, a soberba de espírito acaba subindo por quê? Para quê? Para onde? Para o coração. E acaba o quê? Escandalizando o nome do Senhor. E a presença do Senhor, durante esse início, que se caso gerou nele um sentimento de buscar
a presença de pregar o evangelho, de falar sobre Jesus, é porque o Espírito Santo ali estava sobre ele. Porque o que gera em nós esse sentimento de adorar a Cristo, de buscar a Cristo, de falar de Jesus, é o Espírito Santo, pois de nós nada podemos fazer se do céu não for permitido. E principalmente quando vem a respeito da palavra. Então Deus pode até estar caminhando com ele sobre esses 3 anos. Mas aí em diante, se a soberba, se a arrogância subir, a soberba e a arrogância de espírito subir para o coração, como subiu para o do rei Saul, aí Deus faz o quê? Tira a presença e tira o Espírito Santo. Tira o Espírito de Deus sobre essa pessoa. E a pessoa acaba o quê? Escandalizando o nome do Senhor. O que aconteceu com Saul? Saul no começo foi escolhido por Deus. Não porque Deus queria, mas porque de tanto o povo pedir, Deus fez, eu vou dar, tudo bem, vocês querem um rei, eu vou dar um rei. Mas saiba que não é de acordo com o meu desejo, mas eu vou dar. E encheu Saul com a presença dele, com a presença e com o Espírito Santo dele, com a presença do Espírito Santo do Senhor. E Saul foi abençoado. No começo de sua carreira, Saul era um homem que servia a Deus, que amava a Deus, mas a partir do momento que veio a soberba e a arrogância de espírito, que o coração de Saul se ensoberbeceu, que ele parou de ter um propósito na vida dele como Jesus, como Deus, ser o primeiro e suficiente Senhor de sua vida, como vem no primeiro mandamento, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A partir do momento que Deus deixou de ser o primeiro lugar na vida dele, acabou o reinado de Saul. Aí Deus vem e diz, agora eu vou dar um rei segundo a vontade do meu coração. E Deus é tão maravilhoso que além de ser do coração dele, é de uma sensibilidade tamanha que quando nós lemos Reis, que fala também sobre Davi, é lindo, é lindo. Tudo que Deus faz é lindo, é maravilhoso. Então Deus dá o quê? Um rei segundo a vontade dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, se você se sente ou sente que da parte de Deus para você é um ministério, então não se preocupe com o tempo, não se preocupe com quando vai acontecer, não se preocupe com isso, só se preocupe em andar, em viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Procure, peça a Deus sensibilidade no ouvido, no intelecto, no coração, para que você possa vir ter conhecimento de todas as coisas que venham da parte dele e que ele queira revelar a vós. Então não se preocupe com o tempo. Como eu disse aqui em Lucas, como está escrito em Lucas 3:23, Jesus passou 30 anos. E depois dos 30 anos, Jesus começou o seu ministério e passou apenas 3 anos pregando, batizando, curando e por fim teve morte de cruz. Então não queira passar 3 anos apenas procurando se capacitar e procurando ouvir e aprender mais do Senhor para vir ter apenas um ministério de 30 anos. E mesmo que em 3 anos Deus lhe abençoe, lhe capacite e que lhe conceda um ministério, amém, mas nunca deixe de procurar a presença, de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras, de se santificar mais. Vou deixar aqui para vocês coisa que eu aprendi na vida. 3 armas para lhe fortalecer, para lhe dar intimidade com o Senhor e para lhe fazer vencer as astúcias e setas e estratégia de Satanás. São essas 3: palavra, jejum e oração. E se for para colocar essas 3 em ordens,
que uma completa a outra, que uma vai dando continuidade à outra, completando assim, eu quero deixar o quê? Palavra, oração e jejum. Ou oração, pedindo para que ele lhe abra o entendimento e que a palavra dele entre no seu coração e mente e faça frutificar e prosperar. Primeiro, oração. Segundo, palavra, para que venha lhe dar capacitação, porque a palavra aqui diz que os dons espirituais, a palavra é a arma, é a espada, não é isso? Então venha lhe conceder a espada e o jejum. O jejum você vai renunciar, o jejum você vai renunciar aos desejos da carne, o jejum você vai pisar, massacrar a carne, como o apóstolo Paulo dizia, né? Mas está escrito que a vida dele foi esbofetear a carne, porque também ele relata que ele teve vários jejuns, uma vida de jejum. E aí você vai ver o que Deus vai fazer sobre você e vai lhe usar como instrumento nas mãos dele. Amém? E aqui, por finalizar, falando um pouco dando continuidade à genealogia, a genealogia em Lucas 3, 23 ao 38, lista os antepassados de Jesus, começando com José, que era considerado o pai de Jesus, né? Maria e José, que se casou com Maria e o criou. Então, Lucas capítulo 3, 23 ao 38, vai começar a genealogia por José. No caso, lista os antepassados de Jesus, começando com José e indo até Adão. Esta genealogia é importante para entender a descendência de Jesus e a sua conexão com a história da salvação. Então, mais uma vez, para quem não gosta das genealogias faz parte. Procure entender e compreender mais sobre as genealogias, porque quando você lê uma passagem, vai surgir nomes de personagens que você vão entender e saber das genealogias que eles vieram. E cada genealogia tem o seu significado, cada pessoa tem o seu propósito. Então é isso que eu quero deixar aqui para os irmãos. Quero fazer uma oração para que através de minha oração, como instrumento nas mãos do Senhor, a sua vida seja abençoada. Que Deus trabalhe grandemente no seu coração a partir de hoje, através do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Senhor, venho diante de ti em oração, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na presença do meu amado e amigo fiel Espírito Santo Consolador. Senhor Deus, com intimidade, meu papai, Pai, obrigado pelo compreendimento que o Senhor a mim concedeu compreender a tua palavra que foi lançada aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também faça compreender ao corações e intelecto de todos sobre a genealogia, sobre Mateus, capítulo 1 ao 17, sobre Lucas, capítulo 23 ao 38, que aí, em cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor, presenciando esta live, seja usada intimamente e extraordinariamente por tuas mãos. Que a sementinha, Senhor, que o Senhor plantou em mim, que eu venho plantando através das redes sociais, pois as redes sociais não é apenas males, é bênção também. Cabe a nós saber como usar, pois o Senhor nos concedeu o livre-arbítrio. Abençoa o coração de cada um. Que essa sementinha que através da tua misericórdia sobre minha vida eu venho aqui plantando. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo faça frutificar no coração de cada pessoa, em momento oportuno, segundo a tua vontade. E que de um para com o outro vá dando frutos, prosperando o teu evangelho, se multiplicando. Obrigado, Senhor,
por todo esse esclarecimento e esse ensino, Senhor, de tua parte, que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Te peço bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Te peço, Senhor, que sempre em nós gere o desejo de viver em tua dependência e de temer a ti, para que assim nós possamos ter a verdadeira sabedoria, que a verdadeira sabedoria é a sabedoria dos céus, pois é isso que importa. Para que nós possamos viver em espírito, pois nós não somos só apenas carne, somos também espírito. Mais uma vez, obrigado. Só quero te agradecer, Senhor. Amém. Então, que Deus abençoe as suas vidas, sua família, sua casa. Que Deus prospere em sua vida a cada dia. Prospere em termos de lhe capacitar, de lhe ensinar, de lhe instruir como deve andar, como deve agir, o que deve escutar, o que deve falar. Que ingere em vocês o sentimento de buscar mais da palavra, de se especializar em teologia, sim, pois não devemos servir a Deus, seguir a Deus de todas as formas. Vamos se capacitar em todas as áreas que as portas forem abertas a nós. Abrir uma porta para crescimento, para intimidade e aproximação do Senhor, coloque Deus na frente, peça a proteção dele e vá em frente. E você vai ser recompensado. Ou aqui na terra, ou quando estiver na glória. Mas a palavra de Deus diz que é aquele que deixa pai, mãe, filho, deixa sua descendência, sua parentela para seguir ao Senhor, até em vida, aqui na terra, as bênçãos do Senhor vai ser sobre ele, sobre a sua parentela e sua família. Assim eu creio, em nome de Jesus. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Edson, que se chama O Cantor Abençoado. Tem aqui também uma conta aqui, Vou falar assim a respeito... Uma conta aqui no Instagram, né? Isso não conta em termos de dívida, perdão, meu irmão. Está aqui no Instagram também como Cantor Abençoado, como Edson Soares, que também serve ao Senhor, dedica tempo também, através da vida dele, ou como ele pode falar da parte de Deus. É um homem do Senhor, então que Deus lhe abençoe, Edson Soares, meu amigo. O irmão também aqui, Carlos Soares. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua descendência e parentelas, e derrame sobre vocês sabedoria, discernimento e entendimento da parte dele. Que vocês andem sempre no caminho do Senhor, nem se afastem nem para a esquerda nem para a direita, tanto vocês, Edson, Carlos, como todos os irmãos que estão sendo abençoados através desta palavra. Que Deus os abençoe. Não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Vamos ter fé para andar nos caminhos do Senhor até ganhar a coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um abraço. Amo todos vocês. Jesus ama vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tomamos posse.